O tema de hoje é um tema muito especial. Eu falo sobre vulnerabilidade. E, gente, o que é essa tal de vulnerabilidade? No que ela vai me ajudar? Primeiro, o que ela vai te ajudar, tá? Eu vou passar no fim dessa live 2 técnicas infalíveis, tá? Uma para que você embarque na sua própria vulnerabilidade, seja capaz de se abrir mais, baixar a guarda, né? Se tornar uma mulher mais acessível. E uma que é para os homens que saem com você, para que eles possam, quando você vai naquele encontro, o cara fica meio monossilábico, não, sim, não, baixar a guarda e se abrir sobre quem eles realmente são, sobre quais são os valores deles, sobre o que importa para eles, tá? Sobre tudo isso. Então, o que é essa tal de vulnerabilidade? É a arte da gente ser a gente mesmo, sem medo de mostrar os nossos defeitos, quando a gente não tá bem. É também a gente conseguir se posicionar sobre algo, sabe? Levar nossas ideias, às vezes, para as outras pessoas, para a sociedade, para o público, sem medo de falar aquilo que a gente realmente pensa. Então, a vulnerabilidade nada mais é do que a nossa capacidade da gente se expor, né? E conseguir demonstrar aquilo que a gente tem interesse. Tá. Então, onde surgiu toda essa história aí de vulnerabilidade? Esse termo ele ficou famoso através da Brené Brown. Ela é uma norte-americana que ela é pesquisadora e lá eles usam a expressão storyteller, que é alguém especialista em contar histórias, tá? E ela ficou 2 décadas, mais de 20 anos, só estudando sobre isso, sobre vulnerabilidade e também sobre coragem, vergonha e empatia, que vocês vão ver que tem total correlação com esse tema da vulnerabilidade. E o que aconteceu com ela, né? Ela foi convidada para dar uma palestra. E aí, nessa palestra, em vez de ir para o clássico dos ensinamentos dos grandes professores, né? Falar de Jung, falar de Freud, que ela sempre falava, ela criou coragem e levou o material próprio dela, coisas que ela estava guardando há anos e não tinha coragem de se expor, então ela foi numa palestra grande, criou coragem, levou. E aí nessa palestra ela falou sobre se expor, sobre vulnerabilidade, sobre tudo isso, e aí ela explodiu, ficou super conhecida, porque foi a primeira vez que ela aplicou de fato a própria teoria dela, que é de estar vulnerável, de se permitir errar, de se permitir não estar bem, para poder de fato as pessoas conhecerem você mesma, né, e terem uma conexão maior, tá? Então, a vulnerabilidade é a coragem da gente se mostrar sem máscaras, mostrar nosso trabalho, os nossos talentos, os nossos posicionamentos sem medo, né, se a sociedade vai aceitar ou não, se as pessoas vão aceitar ou não. E esse é claramente um ponto que toda pessoa que trabalha aqui se expondo na internet, assim como eu, precisa aprender, tá? E quem não tem a menor pretensão de trabalhar na internet, de se expor, de fazer live, de falar em público, nada disso. Por que tem que aprender sobre isso para entender relacionamentos? Bom, gente, tem muitos aspectos da vulnerabilidade no relacionamento. E eu vou começar com a paquera, tá? Porque pensa no seguinte, se a pessoa não ativa a sua vulnerabilidade, sua capacidade de se expor, de lidar quando as coisas não vão conforme o previsto, essa pessoa ela não consegue paquerar, de verdade. Paquerar é difícil, né? Você sai com a pessoa, às vezes a pessoa some, para de responder, ou simplesmente te rejeita de alguma forma. É por isso que muitas pessoas falam assim, mas eu não quero saber de ninguém, eu prefiro ficar sozinha. E, na verdade, o que é isso, né? É um medo de se envolver, de se expor e de ser rejeitado. Então, a pessoa já parte do princípio que vai ficar sozinha porque não está disposto a passar pelo processo de fato, conhecer alguém, tá? Então, a pessoa fala assim, não tem um homem que preste, pra que eu vou me dar o trabalho? Já coloca todo mundo na mesma caixinha, como se ninguém prestasse, para não ter que passar pelo processo de se expor, né? De mostrar quem realmente é, de falar a verdade, de estar sujeito aí a passar por alguma rejeição ou qualquer coisa do tipo, tá? Mas vocês fiquem tranquilas, porque no final da live eu vou ensinar uma técnica infalível pra gente lidar com essa questão de conseguir estar vulnerável numa boa, tá? Porque aí, né, quando a gente cria coragem
é que entra a vulnerabilidade, entra a nossa capacidade da gente se aceitar, da gente se amar, observar nossos defeitos. E a nossa autoestima não depender do que os outros acham. Porque realmente, se a nossa autoestima for depender do que os outros acham, fica impossível ativar a vulnerabilidade, né? Vocês sabem qual que é o medo mais comum das pessoas? É falar em público. Se você perguntar para uma pessoa assim, do que você tem medo? A maioria vai te responder isso, falar em público. Daí você pergunta assim, mas você não tem medo da morte? Ah, sim, claro, né? Eu não gostaria de morrer agora. Mas não é a primeira coisa que vem à mente. A primeira coisa que vem à mente é justamente o medo, né, de falar em público. E vocês sabem por quê? A vergonha, ela é a emoção mais densa que nós, seres humanos, podemos passar. Sabe quando a gente sente vergonha? É como se a gente estivesse assim querendo esconder o nosso rosto, esconder nossa humanidade, esconder quem a gente é, né? Até fazendo esse gesto assim de esconder a cara e tudo mais. Então, Adão e Eva, por exemplo, né? Quando eles saem lá, eles mordem a maçã, a primeira emoção densa que eles sentem é justamente a vergonha. Eles sentem vergonha por estar nus, sentem vergonha do corpo deles. E aí eles precisam se esconder. Então essa é a primeira emoção densa, a gente ter vergonha da gente mesmo, tá? E olha só que coisa, por isso que quando a gente escuta assim, seja você mesmo, não use máscara, parece uma coisa mega simples, mas não, sabe por quê? Porque você tá mexendo com o que tem de mais denso no ser humano, que é a vergonha de se expor, tá? Uma vez uma aluna minha virou pra mim e falou assim, Fê, você não tá entendendo, eu conquistei um negócio tão simples, que eu tô até com vergonha de te falar, né? Mega simples, assim, mas eu vou contar, porque me fez tão bem, e eu não imaginava, assim, que esse negócio ia me fazer tão bem. E sabe o que era essa conquista? Era ela conseguir cantar no karaokê, sem medo, sem ter receio do que os outros iam achar. Foi aí que eu falei pra ela, eu falei, olha, você conquistou algo muito maior do que cantar em público. Você perdeu o medo da vergonha, você ativou sua vulnerabilidade, sem medo do julgamento externo. Isso é gigante, gente. A gente precisa lembrar que o nosso ego, a nossa personalidade, a nossa forma de pensar vem sendo construído desde que o mundo é mundo literalmente, tá? Então, nos primórdios, só existiam bactérias, vírus. E o que eles precisavam fazer? Classificar as coisas em sim, não. Isso me faz sobreviver, isso me faz morrer, isso me faz sobreviver, isso me faz morrer. E essa é a base do nosso ego até hoje, tá? Então, a gente precisa lembrar que agora, né, com a evolução da humanidade, o que representava para um ser humano receber um não de outros seres humanos, da sociedade, das famílias, das pessoas com quem ele convivia? Representava ser banido do mundo. E isso representava, nos primórdios, que a pessoa ia morrer, porque o ser humano só vivia em grupo. Então, a partir do momento que você isolava alguém do grupo, essa pessoa estava destinada à morte, né? Não que hoje seja muito diferente, né, gente? É muito difícil a gente ser um ermitão, né? Mesmo a gente tendo as ferramentas básicas de sobrevivência, é muito difícil você viver isolado do mundo. E isso explica tudo, explica o medo que as pessoas têm, né? De hoje, no contexto do Instagram, por exemplo, serem canceladas ou de serem rejeitadas, de entrar para uma paquera, de estar num relacionamento e perder a pessoa e por aí vai. Né, de brigar com alguém que gosta, com um colega de trabalho, de se posicionar e as pessoas não aceitarem tão bem esse posicionamento dela. Então, é sobre isso, sabe? E não esqueçam que no final da live eu vou falar para vocês um caminho para vocês ativarem a vulnerabilidade em vocês e também no outro, quando vocês estão conhecendo um homem, o que vocês podem fazer, né, para que ele baixe a guarda e seja mais vulnerável, fale as verdades, se abra com vocês, tá? Então, na paquera, a pessoa precisa estar pronta. A mulher precisa estar pronta para ser rejeitada. E tá tudo bem, tá? Observem o seguinte, gente. 65% dos homens são imaturos. O que isso significa? Que eles não estão prontos para ter uma mulher madura. Então, eles não querem ter o trabalho que precisa ter para se tornar a chave fechadura com essa mulher, percebe? Ok, se você é uma mulher madura, você vai sair com muitos homens que não são compatíveis com você. Aí você pode olhar pra mim e falar assim, tá, mas Fê, eu sei que eu sou imatura, eu sei que eu preciso melhorar pra me conectar com alguém maduro, eu sei que eu tenho coisas erradas em mim. Ótimo, ótimo.
Se você reconhece isso, é justamente esse o primeiro passo, né, para sair da imaturidade e para a pessoa mudar. Só reconhecer isso, gente, já é um grande salto. E cada encontro se torna um aprendizado, desde que você esteja disposta a não usar máscaras e falar a verdade. Em cada encontro, você vai descobrir uma coisa nova, né, de algum aspecto seu, e você vai conseguir ser mais verdadeira com você mesma. Por exemplo, a mulher que no fundo, ela sabe que ela quer algo sério, mas ela não tem coragem de admitir isso em voz alta quando ela vai no encontro. E fala, não, eu não tô buscando assim nada, se acontecer, aconteceu, né? E isso é o pior, porque você acaba nem conhecendo o outro. A partir do momento que você já fala, não quero nada sério, a outra pessoa fala, eu também não, só tô curtindo, se eu conhecer alguém legal. E aí fica nessa várzea que a maioria das pessoas ficam ficando, que se conhece, que não define se tem um relacionamento ou não, fica com várias pessoas ao mesmo tempo. Então é importante a gente ter coragem de falar a verdade, a gente ter coragem de falar o que a gente realmente quer, a gente ter coragem de falar o que a gente realmente pensa, mesmo que isso gere um confronto, tá? Então, quando vocês estão no encontro, agora eu vou liberar aquela técnica que eu falei pra vocês, que é quando vocês saem com um homem e esse homem não se abre, esse homem não se mostra vulnerável, esse homem é monossilábico. Então, assim, o que vai permitir que a outra pessoa esteja numa posição não vulnerável com você? O tom de voz, a abertura que você dá e as formas que você fala, a intenção, né? Porque às vezes essa pessoa só tá saindo já com uma intenção oculta de um sexo casual, de não querer nada sério. Então, a pessoa tem uma intenção real de conhecer alguém, de namorar, de saber quem que é a outra pessoa que tá ali, né? Isso faz toda a diferença. E outra coisa, cada pessoa tem gatilhos. E gatilho a gente tende a ter uma conotação negativa, né? Mas ela também vem num contexto mais profundo. Vamos supor, a pessoa ama falar sobre tecnologia, então vou falar sobre tecnologia com ele. Ama falar sobre carros, então vou falar sobre carros com ele. E aí entra a técnica infalível. Se você vê que não tá fluindo, tá meio monossilábico, você pode ir e fazer uma pergunta que a pessoa não tem como não se aprofundar. E eu gosto muito dessa pergunta aqui, que é: quais são os 3 melhores e os 3 piores momentos da sua vida, tá? E isso ajuda a abrir porta para assuntos mais profundos, mas vai depender do contexto, tá? Você não pode sair perguntando isso para qualquer um. Tem que ter clima, vocês têm que estar conversando, tem que ter uma troca de sorriso. E aí você pode falar, nossa, agora vamos esquentar a conversa, vamos falar sobre a vida, eu quero conhecer você, eu quero saber coisas reais da sua vida mesmo, me conta, né? E isso vai abrindo para que as conversas não fiquem monossilábicas, não fiquem conversas que não se aprofundam em quem o outro realmente é, tá? Aí, vamos trazer a vulnerabilidade para um outro contexto, né? A gente falou aí da vulnerabilidade na paquera, da mulher ter coragem de se expor, de paquerar, de conhecer homens, de estar aberta para receber uma rejeição, né? Do homem nesse encontro estar disposto a se abrir com a mulher, conversar, interagir. E agora vamos falar da vulnerabilidade no relacionamento. No relacionamento, a vulnerabilidade também é muito importante. Nenhum relacionamento sobrevive se a gente está usando personagens e máscaras o tempo todo. E não ativar a vulnerabilidade significa não ser você mesmo, que ao mesmo tempo significa usar máscaras e não ser você mesmo, e não falar a verdade daquilo que você está pensando. Então, para um relacionamento sobreviver, é muito importante que a gente reconheça quem a gente reconheça os nossos defeitos, a gente reconheça o que incomoda no outro. O que gera mais briga entre casal é quando um fala pro outro um defeito que a própria pessoa não reconhece. E aí isso gera brigas homéricas, estrondosas, porque um vai querendo cutucar o outro. Então, a vulnerabilidade vem de aceitar que a gente é humana, aceitar que a gente não é perfeita, aceitar que a gente vai errar, aceitar que a gente vai ter defeito e trazer clareza disso para as situações, percebe? Quando a gente traz essa clareza, quando a gente traz essa leveza, né, da gente conseguir, de fato, demonstrar quem a gente é, fica muito mais fácil a gente conseguir ser vulnerável, a gente conseguir se abrir, a gente conseguir se expor, né?
E isso é extremamente importante, tá? E aí vem a técnica que eu falei para vocês. Como que vocês vão conseguir ser vulneráveis com vocês mesmas? Como que vocês vão conseguir se expor? Tá, eu tô indo no encontro. Qual que é o pior que pode acontecer? Ah, é o cara sumir, me dar ghost, nem falar nada e simplesmente parar de falar comigo. Tá, e daí se isso acontecer? E aí você se pergunta, e daí? Né? E quando você se pergunta esse e daí, você pode ir aprofundando. Ah, e daí que eu vou ficar sozinha, e daí? Daí que eu vou ter que começar tudo de novo, e daí? E conforme você vai aprofundando qualquer e daí, com verdade, com clareza, com sinceridade com você mesma, você vai ver que a raiz de todos os medos é o medo da morte, né? A solidão representa o medo da morte. E daí se eu ficar sozinha? Ah, e daí que se eu ficar doente não vai ter ninguém para cuidar de mim. E daí? Ah, e daí que eu vou morrer. Então, todos eles se conectam com o nosso medo base que a gente passa a vida inteira querendo reprimir. E é muito comum escutar as pessoas, não, Fê, eu não tenho medo da morte, imagina. Mas todo mundo tem medo da morte, né? Vai morrer agora? Dá aquela... não tem ninguém que estivesse sob uma tensão, com uma arma na cabeça, numa situação de risco, né? Não vai ter ressalvas em embarcar ali para morrer. Então, é importante a gente entender e conectar isso. Então, quando a gente vai perguntando esse daí, a gente vai vendo que as coisas são muito maiores na nossa cabeça do que elas são de fato. E a gente vê que se aquela situação acontecer, não é o fim do mundo, né? E aí, por exemplo, características. Ah, Fê, mas o que eu não gosto é que eu sou baixinha e gordinha. Tá, e daí que eu sou baixinha e gordinha? Deus me ama mesmo assim, isso não altera meu valor como pessoa. E daí? Deus me ama mesmo assim, tá tudo bem, eu não vou alterar meu valor como pessoa. Então, a vulnerabilidade vem, né, da gente deixar um pouco de lado esse drama de precisar ser aprovado pelos outros, das histórias que a gente conta, de como a gente interpreta as coisas, e trazer para uma realidade prática e objetiva dos fatos. Tá, se isso acontecer, vai ficar tudo bem, porque eu vou dar um jeito, vou me virar e vou conseguir sair dessa situação. Então, eu não preciso que isso aconteça para eu poder estar feliz, estar bem e conseguir melhorar de fato a minha vida, tá? Então, essa é a grande chave da vulnerabilidade. A gente está disposto a olhar pra gente, a gente está disposto a aceitar nossos defeitos, a gente está disposto a aceitar que as coisas são como são e não como a gente quer que seja, não é porque a gente quer que algo aconteça de um jeito que vai acontecer desse jeito. Não necessariamente, as coisas acontecem diferente daquilo que a gente planejou, daquilo que a gente gostaria. Então, vem de ter essa flexibilidade da gente conseguir lidar, né? Se você não está disposto a lidar com o risco de se posicionar, de ser rejeitado, das pessoas não concordarem com você, nunca você vai se permitir estar vulnerável. E estar vulnerável é sobre isso, é sobre a coragem da gente se expor, da gente falar a verdade, da gente ser quem a gente realmente é, percebe? Então, foram essas duas técnicas que eu passei para você. Uma, né, como lidar quando o homem tá usando aí, tá com muros altos e não quer lidar com a gente. Então, você espera esse homem, vai conversando com um tom de voz mais amigável, se conecta com o olhar. Oi, Lisa, bem-vinda. E vai se conectando com esse homem, né? Na sua abertura, na sua intenção, puxando assuntos sobre os quais eles gostam de falar. E aí, quando o clima estiver legal, estiver agradável, aí sim você faz perguntas que não tem como a pessoa não se aprofundar. Por exemplo, quais são os 3 melhores e os 3 piores momentos da sua vida? 3 melhores coisas que já aconteceram na sua vida e as 3 piores coisas que já aconteceram na sua vida, né? São perguntas que não tem para onde correr. E para a gente ativar a nossa vulnerabilidade, vai da gente observar aquilo que a gente quer que não aconteça. Ah, mas eu tô indo no encontro, eu quero muito que dê certo. Tá, e daí se não der certo? E a gente vai se perguntando, e daí? E daí? E daí? E daí? Até correlacionar com o medo da morte. E esse medo da morte, né, ele tem tudo a ver com o que a gente falou aqui na live. Sobre a vergonha, sobre o medo do banimento. Tudo que a gente falou foi uma construção para que vocês pudessem compreender isso a fundo, tá? Então, quando a gente entende que não tem
essa vergonha, esse medo de ser banido e tudo isso, é o que barra da gente ser a gente mesmo e estar vulnerável. E aí, quando é uma característica, alguma coisa que a gente não quer, a gente fala, e daí? E daí que eu sou gordinha? E daí? Deus me ama mesmo assim. E daí que eu falo muito? Deus me ama mesmo assim. E daí que eu tenho vergonha e sinto medo da morte? Deus me ama mesmo assim. Então, não tem problema, tá? A vulnerabilidade vem disso, de não colocar a nossa aprovação no externo e sempre alinhar quem a gente é, os nossos defeitos, as coisas que a gente não aceita, entre a gente e Deus. E não deixar isso para os outros validarem. E o que é aquilo que a gente não gosta e quer mudar, a gente pode mudar. Aquilo que não pode mudar, a gente tem que aceitar, né? Então não tem muito para onde correr. Bom, pessoal, era isso sobre vulnerabilidade. Também gostaria de indicar o documentário da própria Brené Brown, que eu falei aqui no começo da live, como a pessoa que cunhou esse termo, né? Ela tem um documentário no Netflix bem bacana. Procurem ela lá no Netflix, o nome Brené Brown, e vocês podem assistir a palestra dela, dá para aprofundar, dá para ver na prática o que a gente entendeu aqui na teoria, né? Porque quando ela faz a própria palestra, ela tá se expondo, ela tá contando na vida dela, ela tá falando para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, traz essa vulnerabilidade para a vida real, para as coisas, né, do dia a dia, no caso dela, mas que a gente também pode aplicar no nosso dia a dia, numa paquera, com alguém que a gente sai, dentro de um relacionamento, dentro de uma relação com um colega de trabalho, sempre estando disponíveis a ser rejeitado, a receber um não, porque quando a gente perde esse medo, só assim a gente consegue ser a gente mesmo. E quando a gente não se aceita, é extremamente dolorido, porque quanto mais a gente quer aceitação externa, mais as pessoas rejeitam a gente. Sabe igual aquele vendedor que quer vender a todo custo? Aí você tá falando com ele, ele fala, não, mas esse produto ele é incrível, aí te manda mensagem, manda 10 mensagens por dia, você tá ocupado, você tá no mercado, ele tá te ligando, você tá não sei onde ele tá te ligando. A pessoa fica te sufocando pra você comprar o produto dela. E aí você fala, cara, não quero, sai pra lá. Você começa a pegar uma versão daquele vendedor, né, que vai invadindo o seu espaço e vai querendo forçar uma venda de algo que você ainda não se decidiu. É mais ou menos isso. Quando a gente quer ser aceito a todo custo e usa máscara e concorda com tudo que a pessoa fala e não, vamos fazer isso, eu aceito, vamos sair tal horário, vamos, de madrugada a pessoa liga, não, tô pronta, tô disponível. Quanto mais a gente fica disponível, quanto menos a gente coloca limites, quanto menos a gente tem sabedoria pra gente se impor, mais a gente tende a ser rejeitado, porque as pessoas sentem e elas não querem por perto alguém que quer ser aceito a todo custo e abre mão de si mesmo e dos próprios valores. Então a vulnerabilidade vem de aceitar mesmo, aceitar o que a gente quer, o que a gente não quer, quais são os nossos limites, quais não são, e ter coragem de demonstrar isso para o mundo. Por isso que a empatia, a vulnerabilidade é tão ligada com empatia, coragem e medo, né? Por quê? A gente precisa ter empatia, porque o que abre um portal de duas pessoas estarem vulneráveis e se abrirem uma com a outra é justamente essa questão do não julgamento. A gente não julgar o que o outro está falando. É essa questão da gente ter empatia. Quando o outro conta uma história, a gente está interessado, a gente querer saber o que a pessoa está falando, a gente se conectar com a história dessa pessoa, a gente se colocar no lugar dessa pessoa, né? Então, a empatia tem tudo a ver. A coragem. Ninguém consegue fazer isso, ativar a vulnerabilidade, sem ter coragem. E a vergonha. Por quê? O maior perigo da vulnerabilidade é passar vergonha em situações, né? Quando você é você mesmo, você está se expondo, e aí as pessoas não aceitam, elas não estão conectadas, aí sim vem a vergonha por você expor algo que não é alinhado com a sociedade ou com aquela pessoa com quem você está conversando, se relacionando, seja um pretendente, seja um namorado, seja um colega de trabalho, seja seu chefe. Então é daí que vem o motivo pelo qual as pessoas simplesmente não são vulneráveis, né? E aí quando a gente aprende a lidar com esses pontos e reconhecê-los, observar e reconhecer, aí fica muito mais tranquilo da gente virar essa chave. Legal, Cris, pelo feedback aí, maravilhosa explicação. Obrigada, viu? É isso então por hoje, pessoal. E
Espero vocês semana que vem pra gente conversar aí sobre mais um tema de relacionamentos. Um abraço, foi um prazer estar com vocês aí nessa quarta-feira. Cris colocou, tenho muita vergonha em me expor. Quais situações seria bom a gente se pôr para aprender a ser vulnerável? Legal, boa pergunta. Cris, muita vergonha em se expor, o que eu recomendo? Não ir diretamente ao ponto. Fazer pequenas coisas para ir comendo pela beirada. Por exemplo, eu tinha uma aluna que ela não podia falar em público de jeito nenhum. E aí, o que a gente fez, né? Sei lá, escutar música clássica pela manhã. Olhar no olho enquanto briga com o seu marido. Coisas desse tipo. E aí foi mudando, quebrando, ela foi criando coragem. E aí, por exemplo, ela conseguiu apresentar, né, trabalhos que ela tinha que apresentar para grandes equipes, coisas grandes, fazer os votos de casamento dela. Mas a gente começou comendo pela beirada. Então, se você tem muita vergonha, faz esses exercícios de pegar coisas pequenas. Sei lá, tô com vergonha de chamar o garçom, chama o garçom. Coisas do dia a dia mesmo, sabe? Escutar uma música que te conecte mais, como uma música clássica, isso ajuda bastante. Pedir ajuda em oração, pedir para observar esses pontos que você tá tendo vergonha. Se pegar tendo vergonha de fazer coisas simples e criando coragem para quebrando aos pouquinhos, sabe? Não vai lá e se coloca de primeira para fazer uma apresentação, não. Vai construindo isso comendo pela beirada, tá? E a Carla, quais situações seria bom a gente expor? Mas essas que eu falei, né? Para aprender a ser vulnerável. Aí, Carla, vai do nível que você tem. Por exemplo, Fê, eu não tenho mais tanto medo de falar em público. Acho que eu consigo falar. Então, você vai num curso, alguma coisa, levanta a mão, vai ser voluntária. Tem alguma apresentação do trabalho? Vai lá, apresenta, se expõe. Tem alguma coisa que você pode ser voluntária na escola da filha? Vai lá, faz. Alguma coisa na comunidade da igreja? Vai lá, faz. E assim vai se expondo. Falou alguma coisa, observou que tá de sorrisinho para concordar com a pessoa mesmo sem concordar. Fala de maneira sutil o que você acha, sem ser tão rude, né? Às vezes eu faço muito isso. Às vezes eu quero expressar alguma coisa, só que eu também não quero ofender a pessoa, nem comprar briga, nem que ela obrigatoriamente concorde com o meu ponto de vista. Aí o que eu faço? Eu vou lá e falo de uma maneira sutil aquilo que eu quero falar. E isso faz toda a diferença, né? A gente vai se expondo, mas não de uma maneira para comprar briga, para se desentender, mas de uma maneira harmoniosa, tá? Legal, Lisa. E se quiser, depois a gente conversa mais sobre essa questão do Idaí, que é uma técnica do Dr. Hawkins, dá para aprofundar bastante nisso, tá? Boa reunião. Tchau, pessoal. Boa tarde, então. Tchau, Carla. Um beijo.